de proteção. Gases utilizados na proteção de soldagem são também considerados como consumíveis de soldagem. Gás de proteção afetam a performance do processo de soldagem com proteção gasosa. Classificação dos gases para soldagem. Inertes, ativos. Inertes são aqueles que não têm qualquer reação com a poça de fusão, agindo somente como proteção. Ativos são aqueles que, além de agir como proteção, reagem com o metal fundido, provocando alterações químicas e mecânicas no mesmo. Gases inertes: argônio, Ar, hélio, He ou a mistura deles. Argônio, um gás de mais fácil obtenção e de menor custo no Brasil, sendo aplicável em qualquer soldagem nos processos TIG e MIG, obtendo-se boa soldabilidade, produtividade e características de arco. Necessita de maior grau de pureza, sendo um dos mais densos, tendo menor consumo e boa capacidade de penetração. Hélio, gás menos denso que o argônio, obtido a partir da separação do gás natural, que apresenta maior condutividade térmica que o ar, além de produzir uma coluna de arco mais largo, mais recomendável em aplicações em que seja necessário maiores energias de soldagem. Testes de fabricação: melhor estabilidade do arco, maior facilidade de abertura e manutenção do arco, menor consumo, menor custo e maior disponibilidade no mercado, menores tensões de arco, menor energia de soldagem, menor penetração, melhor efeito de limpeza de óxidos na soldagem de materiais como alumínio e magnésio. Gases de proteção, gases ativos: dióxido de carbono, CO2, e misturas de CO2, mais argônio em proporções variadas, utilizado nos processos MAG e FCAW. Gás de baixo custo, utilizado no processo MAG para aços carbono, com baixo custo, com baixa eficiência, haverá muitas perdas por fumos, com grande quantidade de respingos. Alta velocidades de soldagem e alta capacidade de penetração proporciona os tipos de transferência curto-circuito e globular, ambas com grande quantidade de respingo. As misturas envolvendo argônio alteram suas características. Melhora a estabilidade do arco, alterando o tipo de transferência metálica, aquecimento da poça de fusão, largura de cordão, profundidade de penetração. Classificação AWS para gases. A especificação AWS 5.32 regulamenta os gases para utilização como gases de proteções em soldagem. Identificação para gases sem mistura. SG corresponde a e B corresponde a B. A letra indicativas de gases de proteção referente a A. B. Letra indicativa do tipo de gás. Exemplo:
A. O mesmo que para os gases sem mistura. B. Gás principal da mistura gasosa. C e D. Demais gases que compõem a mistura gasosa em ordem decrescente, ou seja, na maior quantidade de gás para menor. E. Percentual de cada gás na mistura gasosa em ordem decrescente de porcentagem. Exemplos: SgAc25, mistura gasosa composta por dois gases, argônio, CO2, cujo percentual de CO2 é 25%. Inspeção de recebimento de consumíveis de soldagem, processo que se divide em verificação e inspeção. Verificação de embalagem: inspecionar a embalagem do consumível. Deve estar identificada com a especificação e a classificação AWS. A embalagem deve conter diâmetro do consumível, o lote e corrida. A embalagem não deve estar aberta, apresentar dano caso a embalagem seja de metal, oxidação, embalagem plásticas ou de papel cartonado não devem apresentar sinais de umidade. Todo consumível deve ser fornecido com seu respectivo certificado de qualidade, além da especificação ou classificação AWS do diâmetro, do número do lote e no número da corrida. Geralmente é efetuado uma inspeção visual, visto que os demais testes já foram aplicados na confecção do material. Varetas devem conter a classificação AWS marcada em pelo menos uma das suas extremidades e não deve ter sinais de oxidação. Arames sólidos e tubulares. Os rolos de arames sólidos são fornecidos com proteção de sacos plásticos, onde a inspeção deve ser feita sem abrir o saco. Caso aberto, deve ser recomposta após a conclusão da verificação. São fornecidos em embalagens lacradas que os protegem da umidade. Deve-se verificar a integridade dessas embalagens. O carretel e o arame devem ser verificados somente quando a embalagem for aberta para utilização. Carretel deve apresentar-se íntegro. O carretel deve conter a etiqueta de identificação com a especificação e a classificação AWS. Não deve apresentar sinais de oxidação. Arames que já tenham sido utilizados ao retornarem ao uso não devem apresentar camadas de poeira e ou limalhas. Eletrodos revestidos. Todo eletrodo deve conter em seu revestimento próximo à ponta de pega a classificação AWS. Fluxo do processo arco submerso. Os sacos não devem apresentar danos na sua vedação. Figura 1. Oxidação na ponta de pega e oxidação na alma, no caso do eletrodo. Oxidação na alma, podemos ver aqui, ó, parte do revestimento. Figura 2. Redução localizada. Redução localizada, como podemos ver aqui, ó,
uma parte da massa do consumível ele está de formato assimétrico ou reduzido. Redução localizada, qualquer variação na espessura do revestimento no sentido de reduzi-lo. Figura 3. Danos na ponta do arco. Quando qualquer falha do revestimento no sentido de cobrir a alma na ponta de arco, ou seja, a alma está aqui, o revestimento do consumível não está revestindo esta parte, né? Deixando exposta a parte da alma. Lembrando que existe uma parte do consumível, né, do eletrodo, né, que é exposta para entrar em contato com a garra da máquina de solda, né? Falta de aderência. Falta de aderência, falhas ao longo dos revestimentos em que se percebe que ele não aderiu à alma. Esfarelamento. É falta de aderência qualquer destacamento em que a alma não é exposta é considerada falta de aderência. Ou seja, temos a alma do consumível e o revestimento. A parte que o revestimento está craquelado, está com rachaduras, está aparecendo a alma do consumível, se refere à falta de aderência. Esfarelamento. 5. Destacamento com exposição de alma. Destacamento com exposição de alma, qualquer falha no revestimento que expõe a alma do eletrodo. Ou seja, é quase semelhante ao dito anteriormente, porém com crateras maiores onde se pode ver a alma do consumível. Falta de compacidade. Essa descontinuidade indica que o revestimento não está plenamente compactado em torno da alma. Pode aparecer como porosidade agrupada ou generalizada, ou como sulcos no revestimento, aparentando trincas profundas e largas. Aqui, ó, como vê vários poros no revestimento, no consumível. Aqui, como podemos ver, várias irregularidades. Trincas longitudinais e trincas transversais. Figura 7. Figura 8. O envelhecimento do eletrodo aparece como pequenas cristalizações na superfície do revestimento, e este com uma coloração esbranquiçada. Figura 9. Ausência de conicidade na ponta de arco, como podemos ver aqui na imagem. Armazenamento, manuseio e tratamento de consumíveis. Armazenamento. Todo consumível deve ser protegido da ação da umidade do ambiente, que provoca deterioração do material, assim gerando descontinuidade na solda. Exemplo: poros, trincas, grande quantidade de respingos e arco instável. Para a preservação destes consumíveis, devem ser armazenados em uma estufa de armazenagem com acesso controlado e com controle de temperatura e umidade, sendo mantido a 5 graus acima da temperatura ambiente, porém nunca abaixo de 20 graus Celsius, e a uma umidade máxima de 50%. As embalagens de consumíveis devem ser colocadas em prateleiras ou sobre pallets. O armazenamento de latas deve ser
feito na posição vertical com a ponta para baixo. O empilhamento máximo nesta posição é de 7 latas. Se estiver na posição horizontal, não deve ser empilhado. A sistemática de armazenamento deve ser feita para cada tipo de bitola do consumível, sempre utilizando a técnica primeiro que entra, primeiro que sai. Alguns consumíveis podem ir diretamente das condições de armazenamento para a aplicação no campo. Neste caso, estão os eletrodos de revestimentos celulósicos e rutílicos, varetas, arames sólidos e tubulares. Os consumíveis que têm alta capacidade de absorção de umidade devem ser submetidos a um tratamento de secagem, que consiste no seu aquecimento para a retirada da umidade. Secagem realizada em estufas específicas para este fim. Os parâmetros de secagem, tempo e temperatura devem ser obtidos juntos ao fabricante. Na falta, utiliza-se os seguintes parâmetros genéricos: temperatura entre 350 graus Celsius mais 20 graus Celsius da temperatura ambiente. Tempo estimado 1 hora. Tanto a temperatura quanto o tempo deve ser rigorosamente respeitados sob pena de não há retirada efetiva da umidade. Se forem ultrapassados, o revestimento do consumível pode ser danificado. Todos os direitos reservados do inspetor de soldagem de 2012 do Senai Bahia, Senai Minas Gerais e Senai Rio de Janeiro. Inspetor de soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.